Nós somos, ao mesmo tempo, discípulos e súditos de Jesus. Lá em João 13:13, Jesus diz o seguinte: vocês me chamam mestre e senhor, fazem bem porque eu sou. Com esse texto, a gente observa que Jesus ele ocupa uma dupla função. Tanto a função de mestre, ou seja, ele nos convida para segui-lo, ele vai nos ensinar, mas ele ocupa a função também de rei. E de que reino? Bom, vamos lembrar que Jesus inicia o ministério dele, a partir dos textos de Mateus, de Marcos, ele inicia dizendo que o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. E aí ele convoca as pessoas para se arrependerem e crer no Evangelho. E toda a mensagem de Jesus tem a ver com o reino. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ressuscita no terceiro dia e começa a se despedir dos seus discípulos, ele vai dizer o seguinte: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações. Então, Jesus também, nesse mesmo texto de Mateus 28, a qual a gente citou agora, ele mostra a importância do discipulado e a importância também de ser cidadão de um reino, porque ele se coloca como uma autoridade, como um rei, como um governante. E então o discipulado e reino de Deus estão totalmente intricados um com o outro. Não dá para entender o porquê a gente relegou isso por tanto tempo e colocou o reino como uma mensagem secundária, sendo que ela é a mensagem principal de Jesus. E Jesus está dizendo ao seu discípulo o seguinte: olha, eu sou o rei, toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Então, para esse reinado que eu estou iniciando, vão e façam discípulos. Nós somos daqueles que já foi chamados e já atendemos a esse chamado e começamos a seguir Jesus. Só que a gente vinha entendendo o discipulado de uma certa forma assim: vamos aprender de doutrina, vamos se reunir em culto para adorar a Deus, e fomos limitando a nossa vida espiritual a isso. E esquecemos do reino. E ser discípulos dentro da característica do reino é completamente diferente. Porque aí tem uma questão muito interessante. O reino, ele tem valores, ele tem uma ética, ele tem uma justiça, ele tem uma cultura, ele tem uma linguagem e, principalmente, ele tem o rei. Então, ser discípulo de Jesus, além de aprender com Jesus, também devemos obediência a Jesus. E aí ele liga, então, essas questões de reino e discipulado para que juntos possamos, de fato, ser tanto discípulos quanto cidadãos desse reino. Agora, é claro que a palavra cidadão, a palavra súditos, ela soa mais amena, né? Porque quando Jesus disse aos discípulos, né, aquela primeiro versículo que eu coloquei, de João 13:13, ele diz assim: vocês me chamam de mestre e senhor, fazem bem porque eu sou. Jesus está dizendo dentro de um contexto do lava-pés. E nesse contexto do lava-pés, Jesus diz assim: se eu sou mestre e senhor de vocês, agora eu estou me colocando como servo. E vocês devem seguir da mesma forma. Então, a palavra que une discipulado e cidadão é a palavra servo. O bom servo, o servo bom e fiel, lembra dessas expressões que Jesus usa nas parábolas, né? E é parábolas do reino, né? É essa união, é a gente seguir Jesus e obedecer Jesus. Só que existe um agravante na palavra servos, porque a palavra doulos, as palavras usadas ali no original grego para servo, é como escravo mesmo. Aquela pessoa que ela serve sem direito a receber nada, né, de um senhor autoritário e que ela está dentro de uma condição de não liberdade. Essa é a forma de servo dentro de uma sociedade histórica, né, do passado. Agora, servos do reino é diferente. Os servos do reino, eles têm liberdade, porque foi pela liberdade que Jesus nos libertou, né? Esses servos, eles recebem a graça de Deus,
recebe dádivas de Deus, presentes de Deus, recebe salvação de Deus, recebe muita coisa de Deus, tem muitos benefícios ao servir e ao ser servo dentro do reino de Deus. O servo, por exemplo, ele goza de privilégios como de filho, porque nós somos filhos desse Senhor que é rei também. Só que a palavra servo ela tem que ser muito bem valorizada para que a gente não fique se auto-enganando também. Porque a gente vive dentro de uma sociedade que gosta de privilégios, gosta de mamatas, né? A gente, se pudesse, a gente vivia como marajás, né? Então, por isso que em alguns círculos cristãos as pessoas gostam de usar a expressão que nós somos príncipes, filhos do rei. Essa ideia de ser príncipes, filhos do rei, ela não está muito de acordo com a Bíblia, não, porque, na verdade, a expressão príncipe só se adequa a uma única pessoa no Novo Testamento, a Jesus Cristo. Ele é o príncipe, ele é o capitão, que é a mesma palavra usada no grego lá, em Hebreus. Ele é o único, ele é o primeiro. Nós somos, de fato, servos. Servos cheios de privilégios, por conta da graça de Deus, por conta da misericórdia de Deus, por conta da bondade de Deus. Só que a gente não pode perder, mesmo com esses privilégios, a dimensão de que o servo, ele vive a serviço do seu Senhor. O Senhor, no caso, Jesus, nosso Rei. Então, o chamado para o discipulado que Jesus nos chama, né, nos convoca, nos convida, é um chamado que implica obediência incondicional. Implica uma caminhada segundo a sua vontade, segundo as suas leis. E eu pretendo mais para frente falar justamente sobre as leis desse reino, porque existem leis. A ideia de leis aqui não é para ser opressora. As ideias de leis aqui não é para ser uma coisa coercitiva. Não. A ideia de leis para Jesus é uma ideia que vai nos moldando um caráter. É isso, para isso que servem as leis. Por exemplo, a principal lei do reino é amarás o teu próximo como eu vos amei. E essa obediência ao amar não tem a ver com uma questão rígida, tem a ver com a formação de um caráter que ama, porque no reino não é aceito os iracundos, os briguentos, os porfiadores, os facciosos, aquilo tudo que Paulo critica lá nas cartas a 1 Coríntios, né? Também aos Gálatas ele cita alguma coisa desse tipo. Então, é diferente. A lei é para nos moldar. Por isso que uma das importantes características do discípulo no reino de Deus é ele negar a si mesmo e ser transformado pela renovação da mente. Duas coisas que não podem deixar de ser uma constante em nossas vidas. Dia por dia nós tomarmos nossa cruz e morrer, né? Negando a nós mesmos. E dia por dia estar sendo transformado pela renovação da nossa mente, para que a gente experimente e obedeça a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, para o nosso início de conversa sobre discipulado e reino de Deus, a gente tem que entender justamente que o que une essas duas posições nossas no reino, que é de ser discípulo e sermos cidadãos, é a palavra servo. Um servo que está negando a si mesmo dia por dia. E eu quero tratar isso no nosso próximo vídeo. A negação, o esvaziamento. Nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. Por quê? Acompanhe no próximo vídeo. Deus os abençoe.